Começando agora o último episódio da terceira temporada do podcast é sobre saúde mental e tá tudo bem. E eu estou aqui hoje com uma convidada, gente, muito especial. Eu sei que eu falo especial porque todos os meus convidados são especiais, mas a Carol aqui já vai falar para vocês um pouquinho. Eu nem acreditei, né, quando eu recebi a mensagem. Ela é idealizadora, criadora do site que eu mais entro na minha vida todos os dias para ver meu horóscopo, para ver, fiz meu mapa astral. Tem uma história engraçada que eu não te contei aqui nos bastidores, que a gente já está conversando aqui um tempo, mas vou contar para ela, que é o Personari. E ela agora está aqui morando em Juiz de Fora e é um prazer enorme, né, estar recebendo você aqui no estúdio para poder falar um pouquinho de saúde mental, do seu trabalho, do site, de um curso. Tem muitas coisas aqui para a gente falar. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui e Ai, fiquei muito feliz de saber do personagem, que você gosta do personagem, eu quero saber essa história agora. gente, sabe o que aconteceu? Estava eu, a Rafaela, que é uma das minhas sócias em alguns eventos, e na época a Rafaela não acreditava nessa questão de mapa, de jeito nenhum. E a gente bebendo, eu, ela e a Bianca, a gente bebeu muito esse dia. Meu Deus do céu. E aí a gente falou assim: "Não, amiga, vamos fazer um mapa". Ela: "Não, não acredito nisso, não sei o que e tal". E a gente já bêbada, aí ela foi, comprou o mapa, fez o mapa, leu o mapa, ficou chocada. Aí no dia seguinte, ela era, tipo, meio contra isso na época, assim, ela não acreditava, não contra, mas não acreditava. Aí no dia seguinte ela: "Gente, eu fiz o mapa". Eu falei: "Amiga, fez o mapa, vamos entrar lá para poder ver o seu cadastro". Ela: "Meu Deus", ela falou: "Vou pedir meu dinheiro de volta". Eu falei: "Não, não vai não". Não vai não, porque você viu que tudo fez sentido. Hoje em dia ela já super Já virou usuária do já personagem. é capricorniana, trabalha muito, sabe como é. Mas foi, eu juro pra você, e aí depois ela foi lendo, assim, ela ficou chocada. E o meu também, né, que é o que eu te falei, o meu já deu minhas mãozinhas de cura, né. É Ai, achei o incrível esse máximo. site, gente. Fala um pouquinho, né, dessa criação, de todo esse crescimento também, né, porque quantas visualizações tem por dia? A gente tem por mês na faixa de 3 a 4 milhões, né, varia ao longo do ano, né, mas a gente chega a 3 a 4 milhões de É muita visualizações por coisa. por mês E ao todo. quando que você lançou o site? A gente acabou de fazer 22 anos. Gente, é muito A gente tempo. acabou de fazer 22 anos. É tempo, né, já É entrega a muito tempo. idade, você abafa É, mas eu era garota, gente, eu lancei adolescente. e é incrível esse site, né, porque eu gosto também de ver a questão dos artigos, né, de como que tem essa informação, e hoje em dia, né, que a gente está nesse mundo aí, né, com tanta informação, como que você tem tanta credibilidade também, né, que isso é um ponto muito importante, né, Carol? Então, desde o início, a gente teve muito essa preocupação, inclusive a ideia surgiu com esse foco, né. Uhum. Eu gostava muito de astrologia, meu sócio, que é meu marido, que era Ah, desenvolvedor, ele que que desenvolveu o sistema legal. do Personari e um outro a gente tem um outro sócio, que é também um grande amigo, até hoje a gente continua os 3. E eu gostava muito de astrologia, ele tinha vivido uma experiência parecida com a sua amiga, Aham. que foi numa astróloga que foi nossa parceira depois, a Maria Eugênia de Castro, e mudou a visão dele sobre astrologia. E a gente via que não tinha nada com esse nível de seriedade que o estudo pedia, que o Uhum. estudo tem, não tinha nada assim no Brasil. Então a gente sempre trouxe, buscou essa visão de como é que a gente traz a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e trazer essa profundidade para a vida das pessoas. Depois vieram os outros estudos, e aí a gente ampliou, que aí foi a parte toda de artigos. Aí a gente tem tarô, numerologia, psicologia, a gente tem psicólogos, Que legal. terapeutas holísticos, yoga, alimentação. Eu fui estudar depois, fazer minha formação em alimentação depois, e aí acabei também me tornando especialista em saúde integrativa. Mas assim, foi sempre essa visão, como é que a gente pega uma área que traz um grande serviço para as pessoas, antes da gente Sim. falar desse boom de saúde mental e emocional, ainda não tinha esse conhecimento do que viria a ser esse desafio que a gente está vivendo global. Mas como é que a gente traz com seriedade para o público? E aí, na época, a nossa visão sempre foi a gente ser o intermediário, a gente ser a parte de tecnologia, de desenvolvimento, de experiência, de criar as experiências, mas ter os profissionais trazendo esse Uhum. conteúdo e trazendo know-how, não só o conteúdo, mas o know-how. Então a gente sempre, desde o início, o personagem foi essa ponte entre quem entende, quem faz e o público. E aí a gente tem mais de 50 especialistas nessas mais variadas áreas, trazendo esse conhecimento para o público. Ao longo do tempo, como eu
estava tão imersa e a minha vida, virou, né, sobre isso, eu comecei a viver o meu próprio caminho de transformação, eu quis também fazer e estudar, né, eu já tinha uma formação em comunicação social, já era Aham. formada, e aí fui fazer minha formação em saúde integrativa, e aí comecei a dar curso, aí fui por esse lado. Mas voltando, assim, para sua pergunta, eu acho que a credibilidade ela vem de você trazer quem sabe e quem entende Sim. para trazer esse conhecimento para o público, para levar esse conhecimento para o público. E as pessoas sentem, porque aí quando é sério, quando tem alguém, quando tem um estudo, você não vai só num meme ou numa onda, que a Sim. gente já viu várias ondas ao longo desse tempo todo, você não vai numa onda específica, no modismo, não, a gente foca naquilo que realmente tem um conhecimento, tem uma credibilidade em quem sabe. Eu acho que essa é a diferença. Muito legal. Tem uma estrutura, né, porque Exatamente. o que hoje mesmo eu estava vendo um vídeo na internet, uma moça falando dessa questão da manada, né, tipo, que as pessoas hoje na internet fala de uma coisa, aí só fala daquilo, aí É. todo mundo vai buscando aquilo dali. No LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn também, tipo, dessa questão também de todos os textos serem de IA, só que não falando mal da IA, porque eu adoro IA, uso bastante, mas de ser sempre o mesmo assunto. Aí Sim. então você entra, tá todo mundo falando a mesma coisa com uma linguagem de IA, porque às vezes a pessoa não coloca a essência dela. Assim, eu uso muito até para os meus relatórios, eu criei uma skill no cloud que eu consigo organizar com os dados que eu coloco. Então, assim, é uma coisa que já adiantou muito a minha vida. Mas você tem que ter esse conhecimento, essa estrutura. E além da credibilidade, uma palavra que eu gosto muito é responsabilidade, né? Sim, total. Porque responsa você tá ali tocando na alma de outra pessoa, né, então, assim, eu acho que isso e a astrologia, né, e tudo eu sou suspeita, né, gente. Eu faço mapa de todo mundo, meu Deus, assim, se eu olha quando olha o histórico do mapa, tipo assim, A acho que lista de todo amigos. a minha vai assim, né, todos eles lá, tipo, conhece aí o namorado dessa Rafaela, ele é albanês, maravilhoso. Ele é meio cético, mas ele faz as coisas. Aí ele: "Ellen, você precisa parar de fazer o mapa dos outros". Aí eu falei: "Não, gente, eu tenho que ter uma base aqui pra me saber como é que eu vou lidar com a pessoa". E aí você trouxe funciona, gente, acredita. Você trouxe um pouquinho que você também foi pra esse outro lado e de estudar essa parte da terapia integrativa, né, que é tão maravilhosa. E nessa o que que te chamou a atenção nessa parte da alimentação, né, porque a Carol também tem um curso, né, que domine as suas 8 fomes. Acho que eu devo ter umas 14. Tem a fome bônus, no final das contas são 9. Ah, então tá vendo. Mas, não, o que que te levou também a criar esse curso, né, que é uma coisa tão importante da alimentação, que às vezes a gente não tem, né, uma consciência, mas hoje em dia também, né, Carol, falando que quanto que a gente tá vivendo mais, graças a Deus, e o quanto que essa alimentação é importante. Então, eu vivi distúrbios alimentares na adolescência, no início da vida adulta, né. Aham. Então eu não sabia que na época que eram distúrbios alimentares, quando entrei na adolescência, aquela mudança de corpo, engordei, aí fiz a primeira dieta, aí perdi peso, aquela dieta de revista, aí depois ganhei de novo, e aí comecei a entrar nesse efeito sanfona, e ao longo do tempo, esse efeito sanfona foi caindo para um lado de distúrbio alimentar. E eu não percebi, eu fui perceber lá avançado, vendo um programa de TV, então muito legal a gente estar aqui, porque a gente leva informação para as pessoas, assim como a informação me ajudou. E vendo um programa sobre distúrbios alimentares na TV, eu falei: "Gente, eu tenho isso". E eu não tinha me dado conta, eu levava como uma deficiência minha, como uma falta de força de vontade, eu não consigo manter dentro de uma família que todo mundo era muito sempre foi muito ligado em corpo, em saúde, esportista e tal, então eu estava dentro daquele ambiente vivendo um efeito sanfona muito drástico, e achando que o problema era eu. Hum. E aí quando eu vi o era não é só que o problema era eu, que alguém pode virar e falar assim: "Não, mas é você que estava vivendo", sim, realmente, mas a Aham. gente leva como eu acho que a palavra forte que eu gosto de falar é falta de força de vontade e uma incapacidade. E aí a Uhum. gente se sente menos, é muito difícil. E aí eu vi o programa e falei: "Gente, eu tenho distúrbio alimentar". E aí eu tive, né, assim, hoje eu olho diagnosticado por mim, porque eu não fui buscar um diagnóstico na época, mas eu tive compulsão alimentar e quase tive anorexia e bulimia. Cheguei muito perto, não desenvolvi, mas cheguei muito perto, mas compulsão alimentar com certeza. E aí eu comecei a partir daquele programa, né, a mudar a forma como eu lidava comigo. Eu não contei para ninguém,
eu já tinha ido em médico, já tinha feito dieta, já tinha tomado remédio tarja preta, sabe, aquela coisa da os remédios da época. Aham. Já tinha feito tudo e eu comecei a lidar com a alimentação de uma forma diferente, quando eu tinha alguns impulsos, por exemplo, eu tinha compulsão alimentar de madrugada, então de manhã eu não tomava café da manhã. Uhum. E aí, quando começou esse processo, eu tinha tido algum episódio de compulsão à noite, chegava de manhã, eu tomava café da manhã. Porque eu falei: "Não, eu tenho que me alimentar". E eu fui jogando e lidando comigo e fui reequilibrando. Foi um processo lento, mas fui reequilibrando. E consegui. E aí entrei num corpo normal, nem exagerado para um lado, que eu cheguei a ficar muito magra, nem para o outro, um corpo normal. E comecei aos poucos a fazer as pazes com o corpo e a comida. E aí lá, já trabalhando anos com personal e tendo aprendido várias coisas sobre alimentação dentro, com os especialistas de personal, eu descobri essa formação em saúde integrativa e eu quis fazer por um episódio da vida, pessoal. Minha avó tinha falecido, eu tinha considerado que tinha uma parte importante ali de erro médico, mãe, queria não sabia muito bem como organizar a alimentação dos meus filhos e fui fazer por uma questão pessoal. E aí, quando eu comecei a estudar, eu vi que várias das coisas que eu apliquei comigo eram técnicas para lidar com distúrbios alimentares. Eu falei: "Gente", eu Uhum. fui intuitivamente, a gente está falando de intuição aqui nos Aham. bastidores, eu falei, e aí eu fiquei muito empolgada. E aí eu mergulhei a base dessa formação, que é a IAN, é um instituto de saúde integrativa americano, é o maior, ligado à parte de alimentação. A base dele toda é a alimentação, ele não dá só alimentação, uma visão holística sobre saúde, mas a Ai, alimentação é a que parte mais legal. forte. Falei: "Gente, eu quero ajudar as pessoas", porque eu vivi na pele, eu sei como é, por um lado, e agora eu tenho a técnica. E aí eu estruturei o que eu aprendi lá nesses diferentes sinais de fome, a base é a técnica deles também, Sim. só que eu nomeei de uma forma que ficasse fácil para as pessoas entenderem que são as 8 fomes, são os 8 diferentes sinais de fome. E aí no último ano, nos últimos 2 anos, eu consegui identificar também um nono motivo, porque a gente desequilibra a relação com o corpo e a comida, e eu nomeei como a nona fome, ela entra como uma fome bônus, porque já tinha o nome do curso. Mas a Entendi. história é mais ou menos essa. Eu sempre falo, né, que nós terapeutas, né, a gente sempre todos que eu conheço pelo menos, né, a gente teve um desafio na nossa vida, a gente passou por aquilo com a ajuda das terapias, seja de uma forma, né, intuitiva ou com uma ajuda mesmo, é muito louco porque eu sempre tive uma conexão com benzedeira, eu ia na benzedeira que tinha numa rua, que eu nem sei como eu cheguei lá, um dia eu lembrei disso, eu falei: "Gente, mas como que eu fui parar na casa dessa mulher? Quem que me", eu ia sozinha, e eu ia na casa espírita que era em frente à minha casa, eu achava lindo aquela evangelização, porque eu ficava brincando e como eu era muito sozinha, então eu ia. E aí depois eu fui vendo, eu falei: "Gente, eu já estava sendo levada por um caminho, né, tipo de busca mesmo", e comecei a fazer psicólogo, eu tinha 17 anos porque eu quis, porque eu tinha uns desafios com a minha mãe. Fiquei 20 anos com a psicóloga, agora eu troquei, tô com outra maravilhosa, Dani, e aí nunca consegui ficar sem, né, então sempre busquei, aí tive os desafios da minha vida, e aí fui vendo isso também, falei: "Gente, o Teta Healing é incrível, o Reiki é incrível, eu posso ajudar outras pessoas que querem ser ajudadas", Importante, isso aí também eu aprendi. importante. Que podem ter essa ajuda com as terapias, então também fui para esse lado, aí fiz a transição de carreira do marketing, né, que também você também veio da comunicação também para essa parte. E é incrível, né, quando você vive o processo, você estuda, e aí você transforma isso tudo em conhecimento, né. É o propósito, né. É, Eu conecto isso muito ao propósito, é. porque a gente também não vive os nossos desafios por acaso, né. Até falando de mapa astral, normalmente eles estão lá, presentes no mapa astral, eles estão ali e a gente eles são eu sempre brinco que o céu não está contra a gente, né, tudo tem Uhum. um propósito e se a gente for sempre procurar, tem uma forma da gente aprender com qualquer coisa na nossa vida. Então, eu acho que esses desafios que estão ali no mapa, eles trazem oportunidades da gente viver o nosso propósito, assim, Até então um ponto importante que você falou, e agora eu lembrei do meu mapa, eu tenho ele impresso na minha casa. E no meu mapa
Ele fala de tragédias, familiares quando eu fiz, e a minha mãe morreu de uma forma trágica, e aí depois quando eu fui lendo aquilo eu falei: "Gente, cara, como isso faz sentido, né, a questão das mãos de cura, os desafios que eu teria que passar no de nascimento também, não sei se você já fez, que ele tem os números e aí ele dá quantos desafios você vai ter na vida". Nossa, eu tinha uns 16 já. Eu falei: "Já acabei com todos, ó, não tem Já mais gastei. nenhum". É, não tenho mais nenhum. Então, assim, isso é essa parte do mapa, ela me ajudou também a ter um norte, assim, sabe, de enxergar também, pra onde eu poderia ir também. E acho que até me incentivar também, porque hoje em dia também as pessoas têm, às vezes, um desejo ou um propósito que está dentro dela, mas ela não tem, às vezes, coragem, né, de Sim. de fazer uma transição, né, de mudar de vida mesmo. Sim, eu acho que hoje tem 2 coisas que eu vejo relacionadas ao propósito, né, a gente vê uma geração que também tem isso como uma coisa: "Tenho que encontrar logo o meu propósito", né, e a minha mestra espiritual tem uma frase o seguinte: "Gente, o propósito ele tá ali, você não tem que achar ele, ele é você, ele não é difícil, você não tem que desenvolver, ele tá presente em você". Então eu vejo tanto um lado, uma geração que quer buscar ali o propósito, será que eu estou vivendo, será que eu não estou vivendo, e dá um peso, um certo peso, Sim. quanto o outro lado, a pessoa que está com a faca e o queijo na mão, mas, até por alguns padrões de medo da felicidade, Uhum. né, de autossabotagem nesse sentido de medo da felicidade, Sim, de será que eu posso ganhar dinheiro com aquilo que eu efetivamente gosto e faço bem, que aí evita, né, então é aquela coisa do Buda, né, encontrar o sim. caminho do meio, nem dessa pressão de ter que viver rápido a todo custo e, né, e não aceitar talvez às vezes uma função até profissional que é necessária naquele momento, quanto o outro lado de sei que é esse caminho, mas não dou o passo, né. E essa eu também vejo um pouco dessa questão do propósito de me curar, né, então, assim, sempre busco ter um propósito na minha vida, assim, de me melhorar, sabe, que, assim, era uma coisa que é muito louco, porque antes a gente tinha zero consciência, né. Até falando da alimentação, eu tinha uma alimentação que eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia, eu sempre comi miojo com McDonald's, enfim, nada, né, tipo assim, hoje em dia e aí uma vez eu fui na nutricionista. Era até uma parceria, eu tinha um blog na época, blog Sobretudo 2000 e, sei lá, 13 do 14, não lembro. E aí eu falei: "Ai, eu amo Coca-Cola". Aí ela foi bem radical, assim, ela: "Ai, mas Coca-Cola é coisa do diabo", ainda falou assim ainda. Aí eu já muito coisa, eu falei: "Vou estar no inferno então abraçada com ele". E aí acabou que não deu certo, óbvio, E essa 2 packs de parceria. Coca-Cola. É, mas não deu certo essa parceria. Mas nem é tipo, acho que nem era sobre ela, né, era totalmente sobre mim, que eu não tinha uma ideia do quanto a minha alimentação poderia mudar. Eu não tive, né, os mesmos desafios que você, mas eu vejo hoje o quanto a minha vida poderia estar sendo melhor se eu tivesse tido uma consciência de uma alimentação realmente mais saudável. Eu posso tomar Coca-Cola de vez em quando, eu posso comer alguma coisa, mas ter essa consistência da alimentação saudável, que hoje eu consigo ter, né, e aí eu até tenho minha nutricionista maravilhosa, Renata, que me aguenta, mas que ela me fez ter uma outra relação com a comida também. Eu não cheguei a ter o distúrbio, mas eu também não tinha uma boa relação com a alimentação saudável. É, porque tem você falou uma coisa muito importante que eu falo muito no curso, que é a permissão. A gente precisa poder comer as coisas, ninguém aguenta. Então, quando a pessoa acha que, por exemplo, ela não tem força de vontade, Uhum. normalmente é um ciclo do corpo mesmo que você restringiu, sejam nutrientes, sejam grupos alimentares, e o corpo tenta buscar aqueles nutrientes. Então, exemplo, você está com uma restrição de carboidratos, você pode comer bons carboidratos, mas a mente lembra do bolo, do doce, a mente não vai falar assim: "Come uma batata doce". Então, às vezes, você está numa dieta restritiva e você está com muito desejo, mas é o corpo pedindo por aquele nutriente, é a fome de nutriente, por exemplo. Então, e aí isso gera esse desafio de você não conseguir manter a Sim. dieta, né. E aí eu brinco não, eu trago como uma base do curso que é: você precisa poder comer tudo. Uhum. Porque faz parte da vida. Só que você precisa também entender quais são os sinais e dar ao seu corpo, como base, bons nutrientes e todas as outras fomes que a gente precisa alimentar. Porque se eu tô, por exemplo, me dando
esse exemplo do carboidrato, se eu consumo bons carboidratos e eu continuo com desejo de doce, das 2 uma, ou pode ser também uma fome de estresse, e aí eu tô passando Aham. por um estresse, meu corpo tá buscando, e aí se eu não me permito, só vai gerar mais estresse e dar mais vontade de eu comer um doce. Então, nesse caso, eu falo pra pessoa: "Vai lá, come um doce, mas come com vontade, bota à sua mesa, tira a distração, saboreia, pega um bo pe pensa bem o que que você tá com vontade", porque aí você tira aquele problema da sua frente, queria comer um doce, comeu, mas vai olhar para o que causou estresse. Porque Sim. se você não se permite comer o doce vira o problema. Uhum. E aí você fica nessa briga com a balança e com a comida, quando na realidade tem um problema maior aqui, que é um problema no trabalho, é um problema no relacionamento, é uma Sim. decisão importante na sua vida e você tá: "Ai, porque eu comi, não devia ter comido", vira como se fosse um teatro. Então a permissão ela é a base, porque no momento que eu posso, eu me abro para sair dessa briga com o corpo e entender o que realmente está acontecendo na minha vida. E aí, por exemplo, eu tenho alunas que, eh, nesse processo da permissão, entenderam que o problema era o ambiente de trabalho e durante o curso pediram demissão do trabalho. Falei: Aham. "Gente", eu até fiquei Que preocupada depois. Que responsabilidade. responsabilidade. Falou: "Carol, eu vi que meu problema com o corpo e a comida é o ambiente tóxico que eu tô vivendo, eu resolvi pedir demissão". E isso veio num processo de permissão. Então a história Uhum. da Coca-Cola que você falou, pode tomar Coca-Cola, agora você também tem que tomar água. E Não, aí, né, que é um esse outro rolê também, porque eu não tomava água, de jeito nenhum. Aí tive a questão da pedra no rim. E eu viajei uma vez com uma amiga, a Karina, maravilhosa, mora em São Luís do Maranhão, gente. Fui lá até lá na casa dela, os Lençóis, que lugar incrível. E ela falava comigo, ela tem 3 filhos também como você, e ela falava assim: "Amiga, você precisa tomar água". E eu nunca tomava água. E aí nessa questão da alimentação, eu fui percebendo o quanto que era importante realmente essa questão da ingestão da água, não só pelo rim, né, mas a pele, né, tudo isso como conta. E ela falou uma coisa comigo também, a Renata, quando ela me mandou meu plano, ela falou assim, quando eu saí do hospital, aí eu tive que fazer, né, mudar tudo, e ela falou eu falei assim: "Ai, não sei se eu vou conseguir fazer isso e tal". Aí ela falou assim: "Não, não é você que tem que se adequar ao plano, é o plano que tem que se adequar a você". Então eu falei: "Ai, já gostei dessa parte, já gostei disso". E aí agora, eu tive visitando meu filho, minha nora maravilhosa, fazia pão, bolo e tudo aquilo, e assim, se permitir exatamente o que você falou, comer tudo aquilo, viver toda aquela experiência de estar junto com as pessoas que eu amo, mas eu já senti até falta da minha rotina. Eu falei: "Gente, cara, eu tô sentindo falta da minha marmitinha, da minha água, de tomar os 2 litros que eu tomo contadinho, né". Então isso vira um estilo de vida mesmo, né. É porque você já percebe como é que você fica quando você está se alimentando de determinada forma, tomando água. "Ah, eu fico mais disposta, eu sinto a pele assim, meu intestino funciona assado, a minha". Sim, Então você, no final das contas, você quer fazer aquelas escolhas porque você quer se sentir daquela forma e não porque não pode, né. "Não, sim. não pode comer o pão, não pode", não pode. Mas quando você começa a entender o corpo, você começa a fazer escolhas naturalmente diferentes, né. Um Então por exemplo equilíbrio, com né. equilíbrio, É. exatamente. E uma coisa também, que aí eu posso falar até por mim também, que aí você fala que no curso tem, que é a questão hormonal, né, porque Sim. a gente vai vivendo agora eu estou ótima, não quero mais matar ninguém. Porque eu comecei a fazer reposição. E aí, até conversando com ela, essa questão da alimentação, né, que é uma desconexão com o nosso corpo, né. A gente não se vê mais quando você tá com o meu estradiol, ele estava menos de 10. Então, mesmo eu fazendo pilates, eu fazendo exercício, mesmo eu não me alimentando, né, tudo certinho, mesmo se eu comesse alface, só alface, eu com certeza estava engordando, porque tinha essa questão do estresse justamente que você trouxe. E aí, se eu não soubesse o que estava acontecendo, eu ia falar: "Gente, né, da onde que vem isso?". E essa questão também hormonal, ela muda muito na questão da alimentação, né. Você fala Sim. sobre isso também? Falo, no curso eu não entro em detalhes, assim, de, por exemplo, questão de perimenopausa, menopausa, Aham. andropausa, porque aí a pessoa precisa ser avaliada, mas Cada eu caso é mostro caso. como que a gente desequilibra hormônios da saciedade, né, e o hormônio que dá o desejo de comer e o hormônio que você sente que você está
a gente já está satisfeita, e também o metabolismo. Então eu mostro quais são os hormônios que se desequilibram nesse processo, por que eles desequilibram e o que que você tem que se alimentar. Mas naturalmente Legal. sempre tem, eu tenho alunas na menopausa e na perimenopausa, eu acabo passando também os fitoestradiols. Hoje a gente tem vários alimentos que a gente pode incluir na Uhum. alimentação que fazem uma boa reposição de estradiol. Inclusive eu tenho alunas que reduziram a reposição com entradas de Ai, determinados que alimentos. legal. Mas o que você falou acontece muito, né, no processo de perimenopausa, o metabolismo cai, aí nesse caso, não é não só o estradiol, como também Tudo, outros né. hormônios, cai o metabolismo, e aí você e acumula tudo na barriga, né. E aí Gente, você fica mulher sofre muito, gente. Eu acho um absurdo. Por que que o homem não tem isso? Eu acho um mas eles absurdo têm isso. também, a Não, eles andropausa pedem, também assim, é. ah, não, gente, mas mulher é demais, porque a mulher tem a questão da menstruação, aí É. tem a questão do filho, do parto, e ainda na hora que você tá lá plena, feliz e contente, na melhor fase da sua vida, Você, tipo, se encontrou, né, "Agora eu me entendo", aí vem gente, não bagunça tudo, dá. É muda muito muda a assim. fase, né, do game. Eu acho que eu queria matar alguém, assim, de verdade. Eu fiquei uns 3 meses muito estressada, com muito sono, muito cansada, Sim. E e o sono leve, aí não dorme tão bem. e eu durmo super cedo, eu durmo 9 horas, já tô dormindo, nem é meme, é real mesmo. E, aí o calor também, aí às vezes você chega numa reunião, você tá derretendo, e aí, tipo, coisas que antes você tinha mais paciência, depois você já não tem mais tanta. Então, assim, pra mim foi bem caóticozinho, mas aí eu consegui identificar, a gente tentou fazer uma parte de alimentação e tudo isso, mas Não, não tem foi horas que não foi o é, suficiente. Aí fiz todos os exames, fui na minha ginecologista, tudo não, certo, e com a alimentação ali pra gente ter esse acompanhamento também. Então, pra mim fez muito sentido, mas é o que eu falo também, exercício físico e sim. a alimentação e a água, senão não adianta, se você for fazer só querer fazer esperar que a reposição vai fazer um milagre, não vai fazer. Ela vai reequilibrar o hormônio, É. você vai ter que fazer tomar um cuidado com o resto também. O cuidado e não é só o cuidado, né, é o que você falou, é o estilo de vida, É. porque é tanto estilo de vida, que hoje tem um estudo mostrando como que os jovens, né, tem a geração ali os millennials, né, de 30 anos e tal, eles um pouquinho antes dos 30, eles já têm uma pegada de vida saudável. Então, por exemplo, hoje vende-se bebida sem álcool como nunca vendeu, refrigerante zero, aí todas as bebidas que não têm açúcar. Hoje essa geração que antigamente era a geração do junk food, já Aham. e que tinha uma coisa de transgredir por "eu posso tudo" também, e aí que a Sim, geração nossa agora que está buscando um estilo de vida saudável mais velho, digamos assim, hoje a geração mais nova, ela já vê isso como importante, ela já foi criada num outro cenário. Então a gente vê que sim, na realidade tudo é uma questão também cultural, né, de como é que a gente sim. vê as coisas. E eu sempre brinco com as minhas alunas que, assim, a gente tem que poder comer as coisas, eu falo da permissão, porque a gente foi criado desde pequeno com todas as ocasiões importantes da nossa vida tinham boa comida e boa bebida, Sim, né, é um aniversário, é festa de aniversário, é a celebração de alguém, é o casamento, é sempre comida e bebida, ele vira sinônimo de coisas boas. Então a gente tem que poder como é que a gente sim. vai tirar isso? É como se a gente estivesse tirando a alegria também, né, então é importante ter esse olhar. Até essa parte da bebida também. Eu lembro, assim, a minha geração igual eu trabalhei no Privilégio de Búzios, 2010, 2012, então, assim, bebia-se muito, né, a gente saía, então, tipo, era uma outra relação que tinha com a bebida também. E aí depois você vai tendo essa noção mesmo, esse conhecimento, né, de que você vai num evento, falando por mim, assim, né, minha experiência, e hoje em dia eu bebo um vinho, eu bebo bem muito menos, mas assim, eu já não consigo mais beber tanto. Se eu tomar 2 cervejas, aí eu busco aquela cerveja, tipo, que tem zero, não tem É, glúten, não tem caloria, quase não tem nada. Outro dia eu cheguei na distribuidora, e aí eu falei assim: "Ai, tô com vontade", eu falei: "Vou ficar uns 3 meses sem beber, fazer um detox". Aí tá, falei: Vou cozinhar, vou comprar uma cerveja sem álcool". Aí cheguei, o homem olhou pra mim com uma cara, tipo, tava lá assim comprando, não sei: "Isso presta?" Com a minha cerveja sem álcool. Aí eu olhei pra cara dele, pra mim sim, né, pra você eu já não sei. Então, assim, às vezes também tem isso, né, tipo, a pessoa é julgada, hoje já não é tanto, mas antigamente fala: "Nossa, você não bebe? Mas como assim? sim. Por quê?". E aí você pode beber pouco, você pode comer de uma forma saudável, mas você também pode tudo.
Não, e aí isso você falou muito interessante, quando eu parei de comer carne, eu como eventualmente tal, mas bife, carne mesmo assim, eu como peixe, frutos do mar, mas quando eu parei de comer carne, parecia um ET na família, né, tipo assim, e dependendo do lugar, assim, você é um ET. Aí eu fico com pena dos veganos, gente, deixa É. a pessoa ser feliz, ela quer fazer Minha escolha. nora não come carne. E Ela faz uma salada maravilhosa, uma abóbora maravilhosa, tudo maravilhoso, assim, não come. E aí a gente tem mas assim, tem uma pressão social, "Mas vai comer o quê? Tem. Mas vai", vira aquela coisa até na escola mesmo, porque as minhas filhas eu já não introduzi a carne vermelha. Aham. O meu filho come, porque ele pequeno odeia, não tinha feito essa mudança na minha vida, mas as minhas filhas não comem. E aí até assim, festinha, o evento, ela era uma coisa assim, são as únicas. Até aqui em Minas eu vejo mais forte isso do que no Rio, e São Paulo já Aham. tem mais criança vegana, vegetariana. Aham. Aqui é tipo assim: "Não, mas aí vai dar comer o quê?". "Não, pode comer um pão de queijo, pode", uma Aham. coisa como se fosse, e aí dependendo da pessoa isso acaba inibindo também, né. Sim, porque você é julgado por com uma escolha sua, né. Sim, total. Então você, às vezes eu chego e falo: "Ai, não vou beber". "Não, mas você sempre bebeu". Então, eu bebia, hoje eu bebo menos. Então acaba que você vai tendo uma outra relação também, porque acho que também isso, né, você vai identificando. Quando o álcool faz mal para você, tipo assim: "Ah, se eu beber, 2 uma taça de vinho, eu já vou ficar muito feliz". Então, ok, aí se eu beber mais, eu já sei que às vezes aquilo não vai me fazer bem no outro dia. E aí, como lido também com reiki, com terapia, não tem como você É, beber e não é. você vai fazer um atendimento no outro dia, né, lógico que não no mesmo dia, Sim, mas no outro dia você já não tem. Então todo esse cuidado eu acho que a gente vai mudando, né, sim, essa total. consciência. Eu acho que quando a gente vai, tem 2 coisas aí que eu achei muito interessante quando você falou, quando a gente toma consciência dessa parte mais sutil, energética, as nossas escolhas, tanto alimentares, né, Sim. quanto de locais, quanto de bebida, vão mudando, porque você percebe, exemplo, às vezes eu prefiro muito mais hoje beber um ambiente, sei lá, em casa, um ambiente que eu Uhum. conheço bem, do que ir para um evento grande, aí é que eu não bebo, porque eu já sei que vai abrir meu campo, e eu vou estar num lugar que eu vou sentir mais. Então tem tanto Sim. esse lado energético que você falou, quanto o outro lado do autoconhecimento, fazer: "Eu sei como é que eu vou estar amanhã, então Uhum. eu não quero acordar daquele jeito", né. E a Isso é idade é triste, né, porque a gente vai pra UTI, né. tem aquele meme, né, Tem. o pessoal mais novo bebe, vai trabalhar, vai virado, a gente é Ah, era virado. assim. Hoje em dia é tipo 3 dias de cama, Nossa, eu trabalhava lá na época, o Privilégio, ele levava um ônibus daqui de Juiz de Fora de funcionários para Búzios. E aí a gente trabalhava de 25 de dezembro até, por exemplo, 2, 3 de janeiro, dependia de quanto caía, se fosse no final de semana. Então a gente trabalhava todos os dias, 9 dias direto. E eu trabalhava de dia na praia e de noite na noitada. E caramba. ainda ficava na noitada. Hoje em dia, os meus amigos, a gente olha e fala: "Gente". Hoje em dia eu já vou no Privilégio num evento que eu faço, já vou até te convidar a aproveitar, que é o Privilégio Home Decor, que é um evento dentro da Privilégio, você não deve ter conhecido a Privilégio ainda, Ainda né. não. A Privilégio é uma casa maravilhosa, centenária, e a gente traz elementos de uma casa para dentro dessa casa incrível, a gente já colocou uma piscina, então a gente tem, fornecedores, lojas daqui que trazem e que montam esse espaço dentro do Privilégio. Mas aí é um evento de dia, com É. espaço kids, entendeu? Que lá tem um jardim Nossa, vou lindo, lá amar. tem tucano, então, tipo assim, é muito legal, assim. E aí você vê também que essa geração, eles pedem pra gente: "Ah, a gente faz mais evento de dia". Então já mudou também, né, Sim. essa consciência. E você tá gostando de Juiz de Fora? Tô adorando, gente, adoro, adoro. Foi uma escolha, assim, muito acertada na minha vida. Eu acho que eu busquei vir pra cá pra ter toda essa estrutura de cidade, que Juiz de Fora tem tudo, Uhum. uma cidade maravilhosa, super bem estruturada, Sim. mas eu queria morar dentro da natureza. Eu moro em Salvaterra, tem uma reserva atrás da minha casa, é um condomínio de granjas, né, que você chama aqui, aqueles Aham. terrenos um pouco maiores, então é muito verde, muita natureza. Meu filho brinca que a gente chega no condado do Senhor dos Anéis, do início do Senhor dos Aham. Anéis: "Mãe, chegamos no condado". Mas eu tô a 10 minutos da escola deles, que é ali na entrada de Juiz de Fora, eu tô perto do shopping, enfim, perto Tudo. de tudo. E é uma cidade que eu acho que pela estrutura, pela segurança e pela ausência de trânsito, que até
pessoal daqui acha que tem trânsito, mas não tem. Sim, Você tem uma qualidade de vida em outro patamar, sim. porque você chega nos locais, então eu brinco sempre, eu comento com o pessoal do Rio, né, você vai num evento de escola aqui, tá avó, tio, primo, tá todo mundo. Então, meio da tarde de segunda-feira, abertura dos jogos infantis da escola, tá a família inteira, porque Aham, as pessoas conseguem chegar. Não é que as famílias do Rio não se importam, mas dá para chegar, porque é perto. sim. Isso muda a relação com a família, isso muda, o senso de qualidade de vida, porque você consegue fazer as coisas que você quer fazer. No Rio, 2 horas para chegar. Se você trabalha no centro, mora na Barra como eu morava, você leva 2 horas para chegar na escola do seu filho. Se marcam 4 da tarde, você tem que sair de lá na hora, é um caos. É. Então, Nossa, eu lembrei esse lembrei até de uma coisa, eu participei da Bienal o ano passado, fui mediar uma palestra, e aí a minha amiga mora em Botafogo, e foi no Rio Centro, né, foi no Rio Centro. E aí a gente saiu da Bienal no mesmo horário, ela foi gente, é minha amiga mesmo, a Débora, porque ela saiu cara, a gente saiu da Bienal, chegamos no Alemão, que é nosso ponto turístico ali no meio do caminho em Petrópolis, adoro. ela estava chegando na casa dela em Botafogo. É, é isso aí. Desculpa, Flamengo, até errei, porque eu não gosto do Flamengo, aí esqueci. Ela estava chegando na casa dela, eu falei: "Amiga, eu tô aqui chegando no Alemão", ela: "Ai amiga, acho que eu tô quase chegando em casa". Isso que ela foi ainda de transporte público. Aí eu falei que acho que ela foi de VLT, não lembro. Falei: "Gente, como que pode, né?". Se tivesse de carro era mais tempo ainda. Era, então, É. exatamente, era horário meio de caos, assim, né, que era 6 horas. Então você vê, gente, realmente aqui é assim, você fala: "Ah, vou ali", é longe, o longe da gente é meia hora, meia Não, hora é muito longe. longe. É muito longe, é meia hora. É O muito outro longe. daqui da minha casa aqui no estúdio é 10 minutos, Não, e muito lá perto. a gente não sai de um bairro do Rio em meia hora, né. Hoje Não na Barra sai. da Tijuca, dependendo do lugar, meus É. pais moram lá, eu levo meia hora para chegar dentro de um bairro. E assim, eu cheguei no Rio agora no jogo do Brasil e Japão. Uma coisa inédita que aconteceu na minha vida, porque o meu voo ia chegar 12h40, o jogo era 2 horas. Eu não sei como, mas o meu voo chegou 12h10. Eu acho que a Gol, eles Eles fizeram queriam ver o tudo para jogo. poder, tipo assim, ver o jogo, aí enfiou todo mundo dentro do avião na conexão em São Paulo, e olha que a nossa conexão foi em Congonhas, que geralmente é É. um caos, mas eles nem saíram, você saía do portão e já entrava. E eu falei: "Gente, eu nunca vi um avião chegar meia hora antes". Aí a gente peguei o Uber, fui para o Flamengo, para casa dessa minha amiga, parecia assim, feriado. Todas as ruas fechadas, todo É. mundo na rua com telão, e eu falei: "Gente, ninguém trabalha nesse lugar". Eu fiquei Não, chocada. porque já vira e olha a diferença, né, aqui perto do horário do jogo, tava muita gente na rua, porque as pessoas foram fazer suas coisas. Exemplo, Sim, teve aula na escola, o jogo que faz 7 da noite. Teve aula na escola até às 6, normal. sim. Então, perto do horário, a cidade aqui estava cheia, era todo mundo indo para casa. No Aham. Rio já não tem aula no dia, Não, porque senão foi feriado, é, né, ponto facultativo, eu fiquei chocada. E eu estava vindo do sul e, tipo assim, normal, meu filho estava indo trabalhar, ele nem sabia se ele ia sair da empresa ou não, porque se ia só trabalhar e depois voltar. Quando eu cheguei, eu falei: "Gente, não é possível, o que que tá acontecendo?". Eu fiquei chocada, eu falei: é, "Meu Deus", é uma outra dinâmica, é, né, é. também. Aqui em Juiz de Fora tem bons lugares para você comer, médico, colégio excelente, faculdades excelentes, né. E realmente é isso, você consegue fazer tudo em 10, 15 minutos. E você sabe que tá um movimento, né, eu estava vendo que tem um movimento hoje de mais gente saindo das cidades grandes para as cidades menores do que o contrário, Rio Uhum. e São Paulo principalmente, o pessoal tá saindo e indo morar em cidades do interior, já justamente buscando essa qualidade de vida, Não, né. São Paulo eu tive agora também, a gente foi lançar um livro lá, fiquei 3 dias. Gente, a gente foi gravar um podcast, meu Deus, a gente acho que 1 hora, minha amiga, é É, pertinho, 1 hora e meia. é. Eu falei: "Gente, não tenho condições de viver Pra nesse gente isso é lugar não, viagem. gente". Para o aeroporto de Guarulhos é mais fácil você pegar É, um avião e ir para lá que é mais perto. é, é. É muito longe. E aí me fala também mais um pouquinho de como que é hoje o seu trabalho, né. É só com curso online, mas o que que você tem aí, tem de projetos ou alguma coisa assim de novidade? Então, hoje a gente está no Personare, a gente tem a equipe toda remota, né, cada um está Aham, nos seus lugares, até por isso que
que eu pude vir morar aqui, a gente ficou remoto na pandemia, e aí a gente gere o site à distância, e no site a gente tem os serviços que você já fez, a gente continua com os serviços de mapa astral, revolução solar, todos os mapas de astrologia, os jogos de tarô, mapas da numerologia, e a gente tem o Clube Personari. Então, o Clube Uhum. Personari ele tem serviços que são incluídos. A pessoa que assinante do clube é uma assinatura anual, ela tem o mapa astral incluído, a cada 3 meses ela recebe as previsões numerológicas para o período de 3 meses, Legal. todo mês ela joga o tarô mensal, tem toda a plataforma de cursos do Personari incluída, o meu curso está dentro do clube, a gente tem aula de ioga, então as pessoas fazem ioga via Zoom, de manhã, terça e quinta, com professores variados. Então, Legal. o clube ele é hoje uma assinatura que a gente tenta levar tudo que a gente estudou, entendeu, do que funciona para uma pessoa viver bem, a gente oferece como um modelo ali, uma metodologia para a vida da pessoa. Então, hoje o clube ele é uma parte importante do nosso trabalho. Então, tanto a gente tem os cursos dentro do clube, como também toda hora lançando novas funcionalidades. E aí a gente está agora chegando também, está com o app do Personari, já está com o Ah, app que legal. tanto em português quanto em inglês e espanhol. A gente está agora expandindo para outras localidades para pegar toda essa experiência de Brasil e levar também para outros Ai, idiomas. gente, muito legal. Ó, a gente ficaria aqui uns 5 dias, né, que eu nem entrei ainda nos outros mapas lá que eu quero, que eu já vi, gente, do Personário. Mas eu sempre leio, eu recebo no meu e-mail o trânsito que tá do meu horóscopo. E uma coisa, até antes da gente fechar, mas que eu vi também, que eu identifiquei, que você estava postando outro dia da lua, né, sobre essas Nossa, coisas da lua. Eu custei a entender, Carol, que eu ficava minguada junto com a lua minguante. Eu falava: "Gente, o que que tá acontecendo comigo?". Aí depois de um tempo também conhecendo, estudando, não sou, né, uma muito entendida, mas eu fui percebendo como que a lua faz diferença na minha vida. a gente tem tempo para falar sobre isso? Pode falar um pouquinho. Ela que se empolga agora. Mas isso eu acho fantástico, porque a gente se sente muito desconectado da natureza, né. A gente Uhum. hoje vai até a natureza, vou para uma praia, como se a gente fosse algo e a natureza fosse apenas um local para onde eu vou. E a gente é Aham. parte Sim. disso tudo, né, a gente está totalmente integrado, e o ser humano ele esqueceu dessa integração. Então se a gente for entender os ciclos, da lua, os ciclos das estações, a gente sente totalmente, só que a gente não percebe mais. Então, um dos motivos porque eu tenho falado até mais sobre lua é para as pessoas se reconectarem. A gente tem no horóscopo Personare a possibilidade de ver todos os seus trânsitos ativos, nesse Uhum. momento, todos os movimentos astrológicos que você tem Sim. ativos, mas o trânsito de lua ele tem uma importância grande, porque ele marca um ciclo de 30 dias ali, né, o mês é marcado pelo ciclo da lua, a gente o calendário gregoriano ele foi organizado assim, aproveitando os ciclos da lua, antigamente a gente contava o tempo pela lua. Aham. A semana é uma lunação, é uma parte da lunação, né, são os 7 dias ali da lua cheia, da lua minguante. Aham. Então, e aí o que acontece é que a gente olhar e começar a olhar para isso, é começar a reconhecer a vida como cíclica também e voltar a usar isso a nosso favor. Porque quando a gente vê a vida como linear, a gente parece que está sempre se cobrando e buscando mais. Então, e hoje o geral fala muito sobre isso, né? É alta produtividade, as pessoas a Performance. performance é multi tudo, né, você tem que estar multitarefa, tá trabalhando, ouvindo podcast, tá não sei o quê, tá fazendo várias coisas, né, ao mesmo tempo, você não tá ali: "Cara, hoje vou ouvir um podcast, tomando um vinho, tomando um Tranquila. suco, agora eu vou trabalhar", não, a gente tá tudo multi, e a gente tá esgotado como sociedade, e a lua nos lembra que a gente tem um momento de estar indo para cima, a gente tá agora numa lua nova, que é o momento o quê? O que que eu quero para os meus próximos 30 dias? O que que eu estou buscando? Qual é a área da vida, que é o que a gente mostra lá no horóscopo personalizado, que está sendo ativada? Essa área da vida é uma área eu tenho uma oportunidade de dar um foco agora. E aí eu vou para crescente, eu vou agir em cima disso que eu defini, que eu parei para pensar. Na cheia, eu vou colher os frutos, eu vou olhar para o que que funcionou, mas também ela chama muita atenção do que não funcionou. E na minguante eu vou me esvaziar, vou dar uma pausa, eu vou dar uma reduzida no ritmo, vou fazer limpezas energéticas, Uhum. para eu renascer lá na nova, mas com todo o aprendizado desse ciclo. E aí quando você está ali minguando com a lua minguante, você não está assim: "Pô, tô cansada, aí vou tomar
mais café, eu acho que eu preciso de um energético. Não, você está respeitando esses ciclos, né, esses ciclos do corpo, esses ciclos da vida que a gente está totalmente integrado. Isso muda tudo, isso Muda muda a forma mesmo. como a gente enxerga a vida e como a gente vê os resultados na nossa vida também. Quando eu comecei a viver alinhada à lua, minha vida mudou muito, por isso que eu gosto de falar disso Ah, também. eu vou me alinhar mais, assim, eu acho que eu posso melhorar nessa parte, mas eu percebi isso também, aí quando eu senti que eu estava tipo: "Nossa, tô muito cansada, ai meu Deus, tipo, não tô com força pra energia pra poder fazer as coisas". Aí eu ia ver, estava no lua minguante, tudo isso. Aí eu falo: "Ai gente, hoje também não vou nem, tipo", porque não só as terapias, mas faço outras coisas também. "Ai, não quero nem abrir meu computador". E aí já me permito, aí vou pra pracinha, as pessoas acham que eu sou meio louca, já vai eu abraço a árvore, eu ando descalço. Então, assim, é tudo isso que eu tento ir me conectando. Aí quando eu vi você postando, eu falei: "Gente, muito legal, eu adorei, vou aprender posta mais sobre isso". Ah, legal, vou fazer. E tem uma coisa interessante que eu percebo, olhar para os animais também ajuda muito, né. Aham. Eu fiquei um tempo sem cerca, quando me mudei, obra, aquela coisa na casa. E aí os meus cachorros à noite, quando a gente soltava à noite antes de guardar e tal, eles tentavam sempre fugir para casa do vizinho, arrumar uma confusão na lua cheia, porque tá claro. Ah. Na lua minguante e na cheia e na crescente da lua minguante e na lua nova, eles ficam calmos, porque tá mais escuro, tá, eles ficam mais recolhidos também. Eu falei: "Olha que interessante, ninguém ensinou isso para eles, é porque a gente É, se desconectou". Então a lua esse olhar quando a gente começa a ver os animais, a gente pensa assim: "Gente, a gente tem que resgatar também esse lado muito nosso, da nossa legal, vida, essa gente. essência". Adorei. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, né, fechando aí essa terceira temporada do podcast É Sobre Saúde Mental e Tá Tudo Bem, que a gente abrange aí tantas áreas. Queria te agradecer por estar aqui. Ah, adorei. Ai, que bom, Adorei, adorei. gente. Papo não se deixar a gente fica aqui, né, uma Não, delícia. eu moro aqui, se o Diogo deixar aqui, eu vou ficar aqui só no nesse estúdio aqui para sempre. Obrigada. Gente, o podcast a gente encerrou agora nessa ui, até quebrei aqui o microfone. A gente encerrou agora essa terceira temporada com a Carol, fechando brilhantemente no site Personare para vocês entrarem lá, fazerem um mapa de vocês, conhecerem o curso dela também dessa questão das 8 fomes, agora 9. Eu vou dar um tempinho, porque eu tenho um projeto aí que em breve vocês vão ficar sabendo, que a gente já está chegando aí em setembro. E também quero convidar você que é empreendedor de qualquer lugar do Brasil para participar com a gente da seleção do Empreendendo Sucesso, quarta edição. A gente vai estar em São Paulo, junto com a editora Perencim, com a Rafaela, dia 28 e 29 de novembro, na Livraria da Vila, na Paulista. É uma livraria linda, maravilhosa, Adoro. gravando também um podcast com o conteúdo de todos os empreendedores aí. A gente já tem 3 edições de sucesso daqui de Juiz de Fora. Então, se você quer participar, manda uma mensagem aqui para mim. E em breve a gente está de volta com a nossa quarta temporada. Eu sou muito grata, né, de estar aqui falando, de trazer essa comunicação sobre tantas coisas, né, tanto autoconhecimento, bem-estar, que todo mundo, né, sempre chega para poder falar. E são 3 anos de trabalho que eu tô aqui também com a Vox Labs. Quero agradecer, né, toda a paciência de estar abrindo essa porta pra gente aqui num estúdio que é lindo, e de você também de estar aí acompanhando há 3 anos. Em breve, eu tô de volta com muito mais conteúdos para você sobre saúde mental, e tá tudo bem.